Olá, meus queridos, a paz do Senhor, glória e paz, que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine. Tarde de oração, tarde de vitória, tarde de bênção, tarde da leitura da palavra do Senhor. Gostaria de estar dividindo com você nessa tarde uma palavra muito abençoada, onde eu pedi para Deus aqui estar me mostrando o que Ele queria que eu falasse com vocês. E Deus acabou me dando o livro de João, uma passagem que todos conhecem, uma passagem onde infelizmente, Nicodemos preferiu a tua família, preferiu, seguir o caminho que ele já trilhava, do que seguir ao Mestre Jesus quando ele, lhe ofertou para que seguisse ele. Já Nicodemos, como todos sabem, era um grande mestre da lei, um dos mestres dos fariseus, e o Senhor, fez então esse convite. Por quê? Porque Nicodemos, ele acreditava na vinda do Messias. E quando o Senhor, veio à terra, quando o Senhor começou a fazer milagres, começou a fazer ali os prodígios, maravilhas, curar, expulsar demônios, colocar as coisas no seu devido lugar, Nicodemos ficou sabendo dele. Então Nicodemos, foi até os seus discípulos e falou que queria ter uma conversa com ele, queria ter ali um particular com ele. Jesus aceitou. Jesus já sabia do que se tratava, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Jesus já sabia do que se tratava, e veio Nicodemos até ele. E Nicodemos então fez a pergunta, que todo mundo quer, clássica, como podem, uma pessoa velha nascer de novo? Poderia entrar no ventre da sua mãe? Mas ali Jesus está se referindo ao quê? A todo aquele que nasce do Espírito, todo aquele que renega a sua carne e nasce do Espírito. Pois o que é nascido da água e do fruto do Espírito Santo, entrará no reino de Deus. Assim diz o Senhor, as Escrituras, ela fala exatamente isso. Então Jesus, ele fez ali o pedido a Nicodemos, larga tudo e me segue. Aí eu pergunto a vocês, amados, você diante do Filho de Deus, do Filho do Altíssimo, em tal feito que é você poder, diante já do estudo que você tinha, tudo que você já sabia, e você aprender mais um pouco com o Mestre, você aprender que ele veio não pelos sábios, ele não veio por Nicodemo, ele não veio por aqueles que se acham espertos, ele veio por mim, por você, pelos pecadores, por aqueles que erravam, por aqueles que erram hoje e por aqueles que vão errar ainda, que vem pela frente. É por esses que ele veio. Então eu fico me imaginando quando Nicodemos, ele não aceitou ir com Jesus por causa da sua esposa, dos seus filhos, dos seus netos, sendo que, creio eu, não sei se ele comentou com a sua esposa, se ela também não concordou, mas Pedro, a sua esposa, concordou com ele. Quando ficou sabendo do Messias, prontamente ela concordou com ele e falou: não, segue ele, eu vou estar junto de você na sua jornada, mas segue ele. E Nicodemos, ele perdeu ali a sua salvação, porque ele não seguiu a Cristo, ele não aceitou, a Cristo, andar nos seus caminhos de Cristo. Para você ver que triste, estudou tanto para que no final ele não fosse, salvo, ele perdesse a sua salvação. Que até no trechinho do filme, o Senhor Jesus, fala para ele: ô Nicodemos, por tão pouco, tão pouco deixou de andar no caminho certo. Não que Nicodemos era um pecador, mas Nicodemos andava no caminho errado.
né? Nicodemo andava no caminho do Antigo Testamento, vou dizer assim, para ser melhor explicar, na explicação ficar melhor. Ele acreditava, os fariseus, os escribas ali, aquele povo de antigamente, eles não acreditam na vinda do Messias. Eles acreditavam nas leis de Moisés, na Torá. Então eles ficavam com aquilo ali. E a lei de Moisés é a lei passada. O que vale hoje é a graça. Nós somos salvos pela graça. Mas não é porque somos salvos pela graça que podemos andar em caminhos tortos. Temos que fazer por merecer da graça. Então, por merecer da salvação. Já somos salvos pela graça, mas temos que fazer por merecer por essa salvação. Amém? Então é mais ou menos isso, né? Aqui esse trecho da Bíblia ele fala, e eu vou estar dividindo com você agora nesse momento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter uma noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, ou seja, ele já reconhecia que Jesus era mestre. Quando você chama uma pessoa de Rabi, porque você está chamando ela de mestre. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade digo, que aquele que não nascer de água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, a pessoa que ela se faz na carne, ela faz as vontades do mundo, né? A vontade da carne é nascido da carne. Nós somos filhos, nós já somos pecadores por ter nascido da carne. Porque quando teve o adultério de Eva, né, algumas traduções aí, né, alguns estudiosos, alguns judeus, eles falam que Eva, a traição dela, o pecado maior dela não foi a maçã. A maçã foi um símbolo que colocado para encobertar alguma coisa. Mas o pecado maior foi que Eva ela teve relação com Satanás, porque Satanás ele se transforma no que ele quer. Ele se transforma no que ele quer. Ele pode se transformar num anjo. Então dizem, né, alguns estudadores aí, algumas pessoas que traduz a Bíblia no judeu mesmo, no antigo ali, a verdadeira Bíblia, que pegando ali as letras, tudo certinho ali, o alfabeto do judeu, isso que quer dizer isso mesmo, que Eva ela coabitou com Satanás, que foi da onde nasceu, né, Caim e Abel, entendeu? Porque Caim foi o primeiro filho, depois veio Abel. Então, ou seja, Abel foi filho de Adão. Caim, entendeu? Foi filho, pelo que é explicado na Bíblia, Caim é filho, né, do pecado de Eva. Foi da onde o que? Nasceu, né, a inveja, nasceu o ódio, veio de Caim para Abel. É uma, como é que diz assim, é uma história que a gente tem que estudar muito, coisas que a gente tem que estudar muito, não se pode afirmar, mas tudo, né, tem um caminho, tudo caminha dizendo que praticamente foi isso mesmo. Então, mas Deus, a passagem que eu trago hoje para vocês é o quê? Que você tem que se esvaziar de si mesmo e se encher do Espírito Santo. Colocando o Espírito Santo na frente, você esvaziando de si mesmo, Deus vai abrir a porta dos céus para você. A tua salvação está garantida. Nós já somos salvos pela graça, mas não devemos andar em caminhos tortos. Por quê? Deus não fez o homem perfeito. Deus não faz nada imperfeito. Tudo que Deus faz é bem feito. Mas quando Satanás ele caiu, o mundo foi dado a Satanás. Por isso que existe o ditado: o mundo jaz do maligno. Então o que acontece? Só que tudo pertence, né, a Satanás. E ele coloca as coisas mais fáceis para o ser humano.
E tem pessoas que ainda não estão no caminho de Deus, que vai por aqui, por falta de conhecimento. Não porque são errados, mas por falta de conhecimento. Eu andei muito tempo por caminhos áridos. Eu andei muito tempo por caminhos escuros. Por quê? Por falta de conhecimento. Mas hoje, graças a Deus, né, diante de coisas que eu passei, de perseguições que eu passei, hoje, né, estou aqui. Graças a Deus, trilhando os caminhos do Senhor. E por isso que eu levo essa mensagem, para poder resgatar os jovens, para poder resgatar os adultos, os idosos, as crianças, principalmente as crianças, que são o futuro da nossa geração, e levar essa palavra maravilhosa, essa palavra linda, que é o Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua tarde. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem. Que o Senhor possa, Pai, colocar nas mãos de cada um que aqui está a Tua palavra, colocar, Pai, o Teu ensinamento, que nós possamos estar sempre, Pai, debaixo dos Teus cuidados, e que a nossa mensagem chegue, Pai, aos quatro cantos do mundo. E em nome do Senhor Jesus eu te peço que o Senhor traga nessa tarde paz, saúde, prosperidade, e que a sua bênção desça sobre cada casa que aqui está, que a sua bênção, Pai, desça em cada trabalhador, em cada pessoa que está na estrada, trabalhando no escritório, trabalhando dentro de fábricas, trabalhando em construção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço, cuida de cada um deles para a honra e glória do Teu nome. Amém. Visita a minha casa, minha esposa, minha família, meus familiares da minha esposa, e assim, Pai, eu entrego nas Tuas mãos esta oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, e para todo sempre. Amém. Fica com Deus, que Deus te abençoe.